Muito bom dia! Que bom ter a sua companhia em mais um Campo Vivo. No programa de hoje, você vai acompanhar importantes temas para o agro e conhecer histórias que inspiram quem produz. Veja então o que vem por aí. Com a chegada da estação seca, IBAMA reforça a fiscalização e as medidas para evitar queimadas. Direto de Wellington, na Flórida, você vai ver como é a preparação dos cavalos que disputam as principais provas de hipismo. Uma praga de poucos milímetros ameaça a produção de milho e preocupa produtores. A produção de trigo encolhe e o país se prepara para aumentar as importações do cereal. Dejetos animais ganham nova utilidade e se transformam em fertilizantes para reduzir custos e aumentar a sustentabilidade no campo. Um espetáculo em tons de roxo. A Florada dos Ipês transforma Maringá em um verdadeiro cartão postal. Tudo isso e muito mais você confere agora comigo. Então, vem ficar bem informado aqui com a gente. O nosso Campo Vivo está no ar. Semana passada, o Campo Vivo mostrou que a temporada do fogo está chegando e que a seca aumenta o risco de incêndios em várias regiões do nosso país. Agora, a gente segue nesse assunto para mostrar o trabalho de prevenção do IBAMA, que tem notificado produtores rurais em áreas consideradas de risco. O trabalho de prevenção feito por produtores e sindicatos ganha força nesta época do ano e se torna ainda mais importante com a chegada do El Niño. As regiões Norte e Nordeste devem registrar seca e o Sudeste e Centro-Oeste devem ter temperaturas elevadas. Mato Grosso do Sul já decretou emergência ambiental diante do risco de incêndios nas áreas rurais. Esse é um ano que a gente vai ter o efeito do El Niño, que já está acontecendo, né? E isso implica em quê? Implica em que a gente tenha um segundo semestre mais seco e com temperaturas mais altas, aumentando com isso o risco de incêndios florestais. Já no norte do país, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, órgão vinculado ao Ministério da Defesa, monitora os focos de incêndio em toda a região. Essas informações são estratégicas para os produtores no período da seca. Com o modelo de trabalho que realizamos, as previsões, o prognóstico hidrometeorológico, permite um planejamento, né, tanto do período em que se semeia, da colheita e do que vai acontecer realmente nos próximos meses, evitando especulações, evitando alarmismos. Até o mês de junho, 8.622 propriedades rurais receberam notificações do IBAMA alertando sobre o risco elevado de fogo e lembrando o dever legal de prevenir as queimadas. Amazônia e Pantanal concentram 80% das notificações. No Pará, foram 3.828 e no Mato Grosso, 3.103. O IBAMA, nesse ano, ele fez os editais notificando diversas propriedades, mais de 3 mil propriedades, em áreas de maior risco, para reforçar a necessidade de medidas preventivas. E o que ele trouxe de obrigação? Primeiro, o básico, né? Manutenção de acero, questão de proteção das APPs e reservas legais, mas foi além, falando de treinamento de equipe, elaboração de plano de manejo integrado do fogo e de plano de prevenção de combate a incêndio. O que eu gostaria de destacar é que essa responsabilidade não pode ser só do produtor, a culpa do produtor tem que ser dividida, né? O poder público também precisa fazer a sua parte. Falta também um planejamento estratégico, obras de infraestrutura para uma adaptação climática que a gente está vendo aí cada vez mais necessária. Essa prevenção tem que ser uma política permanente e em conjunto, tanto da iniciativa privada quanto do poder público. O fogo não pode começar a ser combatido quando ele começar. O planejamento e o investimento precisam vir antes. Gente, a prevenção é fundamental para evitar que o fogo cause prejuízos às propriedades, à produção agropecuária e também ao meio ambiente. Além de seguir as orientações dos órgãos responsáveis, o produtor deve manter as áreas limpas e redobrar os cuidados durante o período de seca. Se não tivesse o agricultor ou o produtor na roça? Para nós é orgulho, né? Tá na roça, né? Se tivesse o agricultor, o que seria? Se o agricultor não produz, a cidade não come, né?
Sem o agro, a gente não é nada, né? O Sicoob agradece a quem cultiva mais que alimento. Cultiva raízes, sonhos e um país inteiro. Sicoob, o agro gira com a sua história. Elegância, força e precisão. No hipismo, um bom desempenho depende de muito mais do que talento. Treinamento, alimentação e bom descanso, além de um acompanhamento especializado, fazem parte da rotina que prepara o cavalo para as competições. Você vai conhecer agora os cuidados por trás da formação de um atleta de alto rendimento em uma reportagem que eu fiz em Wellington, na Flórida. A rotina começa cedo. Pela manhã, os cavalos passam um tempo nos piquetes, onde podem caminhar, pastar e relaxar. Depois, eles são escovados e seguem para um treinamento que dura em média de 30 minutos a 1 hora. Ao final da atividade, recebem banho e outros cuidados de recuperação. Esses cavalos aqui, realmente, literalmente, eles têm a rotina de atleta. Então eles têm a alimentação super balanceada por veterinários nutrólogos, né? Eles têm a rotina de manhã, eles vão com piquete para pastar um pouco, para relaxar. Depois eles vêm, são escovados, depois eles treinam, normalmente de meia hora a 1 hora, que é o treinamento dele, né? E depois eles ficam, depois tem o banho, os tratamentos. Em uma região de clima quente como a Flórida, até a tosquia faz parte da preparação, ajudando na troca de calor do animal. E os cuidados não param por aí. Os cavalos contam com acompanhamento de veterinários, dentistas, fisioterapeutas e especialistas em nutrição. Muitas vezes, assim, que nem eles são tosquiados por causa do calor, para ter essa troca de calor, então são sempre tosquiados. Esses cavalos, eles têm dentista. Dentista também? Dentista, eles têm fisioterapeuta, o nutricionista. É um spa constante, vamos dizer assim. É um spa constante. Eles estão aqui no ventilador, para o bem-estar deles. Eles têm a água sempre trocada, feno o tempo todo. Uma vida de rei. Uma vida de rei. A alimentação também é controlada e dividida ao longo do dia. O cardápio inclui feno e ração concentrada, com ajustes feitos de acordo com as necessidades de cada cavalo. Alguns animais que precisam ganhar peso recebem até suco de maçã na água. A última refeição acontece à noite, no chamado night check. Eles comem o feno, né? O feno, a alfafa, muitas vezes, e o concentrado da ração. Sim. Mas às vezes tem cavalos aqui em Wellington que precisa ganhar peso, às vezes adiciona até suco de maçã na água para ele poder ganhar peso. Então, assim, esse aqui é muito melhor tratado do que nós mesmos. Verdade. Né? E quantas vezes por dia eles se alimentam? Várias vezes, 2 vezes a ração, 4 a 5 vezes o feno, até o night check à noite, que é a última hora que ele recebe o feno no night check. Mas nem todo cavalo tem a mesma aptidão. Alguns apresentam mais facilidade para o salto. Outros se destacam ao adestramento ou nas provas de cross country. A evolução acontece aos poucos, com exercício no solo e obstáculos menores. Ao longo do treinamento, o animal desenvolve musculatura, equilíbrio, retidão e impulsão. Como também o ser humano, né? Assim, o cavalo, normalmente essas criações têm a melhoria genética, ele já é um cavalo atleta, mas muitos eles têm aptidão. Então, muitos têm aptidão para o salto, outros têm aptidão para outra modalidade, né? Outros têm aptidão para fazer cross, adestramento. Então, assim, o cavalo tem que ter, assim como o humano, ele tem aquela aptidão. Passo a passo, né? Ele começa a adquirir musculatura, ele começa a saltar os obstáculos menores. E seu cavalo, assim, ele tem que ter o equilíbrio dele, a retidão, a impulsão. Então, são vários trabalhos que a gente faz no solo para ir evoluindo, né? A submissão também, e aí vamos, aos poucos, vai evoluindo, construindo músculo. Sim, e o cavalo vai se tornando um atleta. Além da parte física, é preciso construir uma relação de confiança entre o cavaleiro e o animal.
O cavalo precisa compreender os comandos e responder com segurança. E assim, como acontece com qualquer atleta, o descanso também é fundamental. Em geral, as segundas-feiras são reservadas para uma rotina mais tranquila nos piquetes. Você dá o comando e ele realmente entender para ver que a comunicação está funcionando. E, normalmente, as segundas-feiras é o dia que ele só fica relaxando no piquete também. Então, assim, como atleta, você precisa da alimentação, do descanso, dos momentos de descontração e do momento realmente que ele tem que estar focado no treinamento dele. O Campo Vivo faz uma rápida pausa por aqui, mas daqui a pouco tem muito mais informação do agro para você. Não saia daí. É pequena, quase passa desapercebida, mas pode causar prejuízos milionários. Uma praga que tem tirado o sono de produtores de milho. Os desafios da safra de trigo e a estratégia para manter o cereal na mesa dos brasileiros. Tem muita informação te esperando por aqui. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos de volta! Segue aqui com a gente, porque ainda temos muito mais informações e boas histórias do nosso agro. Um inseto de poucos milímetros está causando grandes prejuízos nas lavouras de milho em Roraima. A cigarrinha do milho transmite doenças que comprometem o desenvolvimento das plantas e podem levar à perda total da produção. A reportagem é de Lani Paz. O que antes era sinal de uma boa safra, agora preocupa produtores rurais em Roraima. A cigarrinha do milho, um inseto de poucos milímetros, vem causando prejuízos em plantações. E em alguns casos, como é a situação deste agricultor, levou à perda total da produção. A gente já tem mais ou menos uma faixa etária de 4 anos que a gente faz a implantação do milho aqui no PA, né? E, no entanto, nunca tinha ocorrido essa situação que ocorreu agora, essa tal dessa cigarrinha do milho. É novo para nós, a gente de imediato verificamos que estava apresentando esse problema, viemos até a lavoura, colocamos defensivo e tudo, mas no entanto não se resolveu. A única coisa que ficou foi o prejuízo para nós, a questão que está, a roça praticamente toda perdida, não se tem nada para se colher, para colocar no mercado, porque não tem qualidade alguma. Olha um milho que nem vocês estão vendo aqui, não tem condições um milho desse, né, de ir para mercado. Então, aqui, logo aqui é retirar esse milho aqui e procurar outro cultivo para colocar na área, aproveitar a área, porque o milho esse ano nós perdemos, não temos como ter produção de milho esse ano dessa forma não. E não só é nós, tem vários vizinhos aqui, inclusive já mandaram fotos, vídeos de milho para os órgãos competentes, mas no entanto, longo prazo, eu falei que o inverno já está praticamente acabando, o cultivo do milho não se vai mais ter como plantar, e esse ano ficamos de fora do plantio do milho devido a essa situação que ocorreu. E olha só, a praga da cigarrinha do milho dá aqui, ó, na estrutura do milho. Vocês podem perceber que ele já não tem mais estrutura, ele cresce sem forma, ó, começa tudo aqui, já no plantio. E essa praga é uma novidade aqui para os agricultores da região, aqui em Boa Vista, no estado de Roraima. Nesta propriedade, os primeiros sinais aparecem há cerca de um mês. As folhas começaram a mudar de cor, as plantas deixaram de se desenvolver e a presença da cigarrinha confirmou a infestação. O problema é que o inseto transmite doenças conhecidas como enfesamento do milho, que comprometem o crescimento da planta e podem reduzir a produtividade em até 100%. Quando o milho começou a pendoar, que a gente fala na língua da agricultura, começou a dar esse problema. O milho pendoando e começou a apresentar essas falhas, essas coisas, e começou a sair as espigas de má qualidade, várias espigas, que não tem enchimento, não tem nada que nem todos estão vendo. E aqui não tem como dizer assim, não, vamos colher algo, porque colocamos defensivo, mas no entanto não se resolveu. Além da perda da colheita, o produtor também acumula prejuízos com sementes, fertilizantes, defensivos e todo o investimento feito desde o plantio. Especialistas orientam que o controle deve ser feito por meio do manejo integrado com eliminação de plantas voluntárias, tratamento de sementes e uso de cultivadores mais resistentes. Ela não é uma questão que está espalhada, que está em todos os locais. Em alguns locais há relatos sobre isso. A gente precisa que essas pessoas que estão entendendo procurem um profissional primeiro para fazer um diagnóstico correto.
né? E tanto é fazer o diagnóstico correto, né? E tem os profissionais das agrárias, né? Que vocês podem estar procurando para fazer a identificação e fazer as recomendações. Primeiro, de que tipo de controle que vai ser feito. Qual é o manejo utilizado naquela propriedade, se é uma área de plantio convencional, se é um local de manejo agroecológico, e aí vai depender disso para definir quais são os produtos que vão ser utilizados ali para controle. A produção brasileira de trigo deve encolher cerca de 20% nessa safra. Com menos cereal colhido no campo, o país deve aumentar as compras no mercado externo e registrar um volume recorde de importação. A medida é importante para garantir o abastecimento e evitar a falta de um dos principais ingredientes na mesa dos brasileiros. Veja mais os detalhes na reportagem de Felipe Barcelos e José Ferreira. Nesta fazenda, em Planaltina, Goiás, o trigo ocupa uma área de 460 hectares. Por aqui, a colheita já começou e deve terminar em uma semana. A expectativa é de uma produtividade de até 45 sacas por hectare. Infelizmente, nós tivemos um clima não muito favorável, um pouco mais seco, então a produtividade se deu aquém daquilo esperado. Porém, está pagando os custos. José Tadeu investe no plantio de trigo de sequeiro há cerca de 4 anos e diz que ainda avalia o desempenho da cultura na região. Nesse tempo, optou por sementes desenvolvidas pela Embrapa, adaptadas às condições do cerrado brasileiro. Que é uma condição sem irrigação, que aproveita aquelas últimas chuvas do período chuvoso, né? Que é ali de março, abril, maio. E são chuvas mais irregulares, então por isso que a média dessa produtividade gera em torno de 2.500 quilos por hectare. Mas são trigos de excelente qualidade industrial, porque são trigos colhidos numa época de seca. Segundo José Tadeu, o trigo de sequeiro que ele planta produz uma palhada com decomposição mais lenta do que a de outras culturas. Além disso, as raízes mais profundas contribuem para melhorar a estrutura e a disponibilidade de nutrientes no solo. Um cenário que favorece o desenvolvimento da soja, plantada a partir de outubro, e deve aumentar a rentabilidade da próxima safra. Nós vamos ter uma economia substancial na próxima safra, nessa área que nós estamos com a cultura do trigo, justamente pela redução de custos. Aqui nós estamos na região do entorno do Distrito Federal, onde a expectativa para a safra de trigo neste ciclo é positiva. Um contraste com o que será colhido no restante do país, segundo a estimativa mais recente, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento. A expectativa da Conab é de que o Distrito Federal produza 32 mil toneladas, 8,1% a mais do que o volume colhido em 2025. Já o Rio Grande do Sul, maior produtor nacional do cereal, deve colher 2.706.000 toneladas, uma queda de 24,5% na comparação com o ciclo passado. No Paraná, a redução também deve ser expressiva, 20,5%, com produção estimada em 2.201.000 toneladas. Somados todos os estados produtores, a Conab projeta que o Brasil colha 6.296.000 toneladas de trigo, 20% menos que na safra anterior. Há fatores de preço do trigo aqui, o estímulo ou desestímulo para o plantio do trigo, há a questão cambial, há a questão do clima, há uma série de fatores que estão influindo nessa queda da produção. Estamos no ano de El Niño. Anos de El Niño normalmente são de excesso de chuva e assim a gente costuma ter grandes prejuízos, não só na questão de quantidade, mas principalmente a questão qualitativa acaba pesando muito. Esse grande efeito climático tende a trazer ao Brasil a maior necessidade de importação da sua história. Com uma safra menor, o Brasil deverá ir às compras no mercado internacional para atender a demanda interna de trigo. A Conab estimou o consumo nacional em 11.800.000 toneladas. Especialistas acreditam que as importações do cereal poderão bater recorde, 8.900.000 toneladas, superando o recorde anterior de 7.100.000 toneladas na safra 2006-2007. As importações elas são necessárias e a grande incerteza é de onde virá ou de onde virão
esses volumes que o Brasil precisará. A Argentina tem uma situação de uma safra complicada em termos de qualidade, apesar do grande volume, e a Rússia tem se colocado como uma alternativa. E claro, para a formação de preços, o que vai determinar exatamente quanto que o produtor vai receber é o custo dessa importação. A gente faz mais uma pausa rapidinha aqui no nosso programa. Mas continue por aqui, porque a gente tem muito mais informação do agro para você. Uma iniciativa que dá novo destino aos dejetos animais e fortalece a produção nacional de fertilizantes. As ruas de Maringá ganharam um colorido especial com a flora dos ipês roxos. São milhares de árvores que transformam a paisagem e encantam moradores e visitantes. A gente mostra como a expansão da soja está transformando o campo e a economia de Roraima. Tem muito mais te esperando por aqui. Eu e o Campo Vivo voltamos em instantes. E o Campo Vivo está de volta e tem muito mais informação e histórias de sucesso do nosso agro. Então, se você chegou agora, seja muito bem-vindo. E olha só, gente, uma fábrica do Rio Grande do Sul está transformando dejetos animais em fertilizantes naturais e de baixo custo, com a proposta de levar mais sustentabilidade e eficiência ao campo. A iniciativa ganha destaque em um momento em que o Brasil ainda importa grande parte dos fertilizantes utilizados nas lavouras, o que deixa o produtor rural exposto às oscilações do mercado internacional. Este é o primeiro lote de fertilizante à base de fosfato produzido no Rio Grande do Sul. O insumo é amplamente utilizado no agro brasileiro, como fonte de macro e micronutrientes, melhorando a qualidade do solo e deixando as produções mais saudáveis e resistentes. O fosfato precisava ser comprado de fora, mas agora começou a ser feito nesta fábrica da empresa Águia Fertilizantes, em Caçapava do Sul. Com um investimento de 230 milhões de reais, o complexo terá inicialmente capacidade de produzir 120 mil toneladas por ano de fosfato natural e mais 80 milhões de reais serão investidos no ano que vem para instalar outra fábrica em Lavras do Sul. A expectativa é alcançar a marca de 400 mil toneladas anuais em 2028 e há espaço para crescer ainda mais. Nós temos mais 5 outros depósitos de fosfato já descobertos no Rio Grande do Sul, que devem entrar em produção nos próximos anos. Então, dependendo da demanda, ou a gente vai alongar a vida das operações, né, operar por mais anos, mas se a demanda for muito alta, a gente tem condições de aumentar e incrementar muito essa produção. O projeto começou há 15 anos, quando estudos geológicos que buscavam ouro apontaram a presença do fosfato na região. O processo começa aqui nesta lavra. As camadas mais superficiais do solo já foram retiradas e agora as máquinas já conseguem realizar a extração do fosfato. Depois do minério ser homogeneizado, ele é levado até a nova fábrica em Caçapava do Sul. A qualidade é testada em laboratório. Na sequência, o fosfato segue para o processo de secagem e também é moído para ser facilmente absorvido pelas plantas. O fertilizante produzido na fábrica é natural, diferente de outras versões que levam produtos químicos. Os produtores gaúchos chegavam a pagar mais de 5 mil reais por tonelada do fosfato importado. Já o insumo feito por aqui irá custar cerca de 800 reais por tonelada. E além de ser mais barato, em algumas situações de análise de solo, ele é extremamente bem recomendado, mais até do que uma fonte química que custa muitas vezes mais, né? As ruas de Maringá ganharam um colorido especial nesse inverno. A florada dos ipês roxos tomou conta da cidade e transformou o cenário urbano em um verdadeiro espetáculo da natureza. Basta caminhar por Maringá para entender por que a cidade encanta em qualquer estação. Nesta época do ano, 9.700 ipês roxos florescem ao mesmo tempo, transformando ruas, avenidas e parques em verdadeiros cartões postais. Isso, os ipês roxos são a espécie de ipê mais comum que a gente tem aqui em Maringá. Provavelmente também a espécie mais bonita, que mais atrai a população. E, em geral, ela começa no final de maio, início de junho. E nessa época que a gente está agora, em meados de julho, é a época que ela tem a maior expressão, né? Então a gente está bem no período auge da floração do ipê roxo. Além do ipê roxo, a gente tem os ipês rosas, que eles floresceram um pouquinho antes. Esse ano a floração foi bem
bem rápida e a população não conseguiu enxergar muito os ipês rosas. O ipê roxo é a árvore símbolo de Maringá e encanta moradores e visitantes anualmente a cada nova florada. Realmente traz uma alegria muito grande você passar pela Avenida Brasil ou por outros locais aqui de Maringá e ver esses ipês tão lindos. Realmente assim traz uma alegria para os olhos, né, para o coração, e todo ano você consegue ter essa mesma sensação. A florada dos ipês já é um espetáculo por si só, mas entre tantas árvores que coloram Maringá, uma delas se destaca. Conta-se que foi esse ipê roxo que comoveu o coração da então princesa Michiko do Japão em 1978 em uma visita a Maringá. A partir de então, a árvore ficou conhecida como o ipê da imperatriz. O ipê roxo, que é essa espécie linda que a gente está vendo aqui atrás, é uma espécie nativa aqui da nossa região, que ocorre naturalmente nas nossas florestas, não só aqui, mas em vários locais também do nosso país. É uma espécie super importante porque ela produz uma série de benefícios para a fauna, né, para a fauna urbana que utiliza as cidades junto com a gente, né, principalmente as aves. Nessa época elas são muito beneficiadas com o néctar das flores e é uma espécie também super importante porque ela acaba trazendo vários outros benefícios para a gente que muitas vezes a gente não percebe, como por exemplo, ela ameniza um pouco da temperatura, ela bombeia água para a atmosfera. Uma árvore de grande porte pode chegar a bombear até 400 litros de água por dia para a atmosfera. Então, quer dizer, as árvores são fundamentais para que a gente possa ter uma vida mais confortável nas cidades. E de que forma que o cidadão pode ter uma relação boa com essas árvores? Como que, mesmo dentro da área urbana, é possível preservar? Com certeza, as árvores, a gente precisa ter árvores na cidade, né? Elas são fundamentais para o nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba isso, né? Até para o nosso bem-estar psicológico. Quando você passa na rua e vê uma árvore florida tão bela quanto essa, isso acalenta o seu coração, né? E isso acaba até trazendo benefícios para a saúde pública, né? Existem relatos aí em outras cidades de que a população sofre menos ataque cardíaco na época que a cidade está mais florida, né? Então é fundamental que a gente consiga, de fato, sobreviver, viver em conjunto com a arborização da nossa cidade. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Campo Vivo. Obrigada por sua companhia. Foi uma satisfação enorme levar até você as principais informações, histórias e destaques que movimentam nosso agro. Se você perdeu algum trecho ou quer rever o programa, é muito fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela e acessar esta edição completa. A sua participação é sempre bem-vinda. Tem uma sugestão de pauta ou, quem sabe, uma história para contar ou compartilhar, ou quer deixar a sua opinião? Mande uma mensagem para o 43 99993 1360. Eu sou Luli Barbeiro e agradeço demais a sua audiência, mas eu espero você no próximo Campo Vivo Inédito, sempre aos domingos, a partir das 7h30 da manhã. Tenha uma excelente semana. Até lá. Tchau!